Sim, irmão, para você me pedir provas, você tem que me afirmar que tipo de provas você considera como válidas. Prova histórica da existência de Deus e do próprio Cristo é o que mais tem. E eu perguntei para ele: você acredita na existência de Sócrates e de Platão? Sabia que existem mais provas extrabíblicas da morte e ressurreição de Cristo do que provas da existência desses dois famosos filósofos? Existem testemunhas de romanos céticos da época de Cristo que confirmaram a morte de Cristo e o sumiço do seu corpo do túmulo, confirmando assim sua ressurreição. Queridos, quando você vai ler o livro do Eusébio de Cesareia e também um livro que eu tenho aqui sobre a história do cristianismo, desde sua origem, desde a época de Cristo, tem evidências de escritores romanos que confirmaram a morte de Cristo e o sumiço do corpo de Cristo que nunca encontraram. E a respeito daqueles dois soldados que estavam na entrada do túmulo para vigiar e que viram e não conseguiram entender. Eu continuei. Então, seu argumento de que faltam provas para a existência de Deus é inválida. Existem, por exemplo, histórias da Bíblia que fazem parte de registros históricos ensinados até nas escolas. Eu citei até um exemplo aqui, por exemplo, no livro do historiador judeu Flávio Josefo, naturalizado soldado romano. Inclusive, queridos, esse judeu Flávio Josefo, que foi um dos principais historiadores da história, o livro dele é referência até para historiadores não cristãos. Esse cara, inclusive, ele era inimigo dos judeus, ele foi um traidor da pátria e ele não era cristão, né? Então, o livro de história dele é considerado válido tanto para judeus como para não judeus, tanto para cristãos como para não cristãos. Ou seja, o registro histórico deles faz parte de um dos registros históricos mais importantes da história do mundo. Eu continuei. Existe um registro considerado verídico por outros historiadores céticos que confirmaram os documentos de Flávio Josefo, de que Alexandre o Grande chegou em uma visão ouvir a voz de Deus antes de chegar em Jerusalém. Devido a isso, Alexandre o Grande tratou bem os judeus e não os destruiu. Inclusive, explicando melhor, Alexandre o Grande, devido a essa visão de ouvir a voz de Deus, ordenando que ele não tocasse no povo judeu e não tocasse no sacerdote do Senhor. Devido a essa visão, ele passou a crer no Deus dos judeus, né? A história não revela se ele se converteu, mas Alexandre o Grande conquistou muitas terras e devido a essa visão que ele teve, a ter ouvido a voz do Deus dos judeus, ele decidiu não tocar nos judeus, né? Mas os tratou com grande respeito e ainda lhes ajudou, né? E eu continuei. Quer mais provas? Posso mostrar mais provas. Eu até lhe indico esses registros históricos em livros considerados confiáveis. A história não nega a Deus. Quem somos nós para negarmos? E eu contei um exemplo meu e dele. Daqui a 100 anos, Deus vai continuar sendo um tema famoso nas discussões. E a maioria das pessoas nem lembrarão da minha existência nem da sua existência. Inclusive, uma outra prova da existência de Deus é a inegável mudança de caráter e de comportamento que a fé em Deus causa no ser humano. Depois eu respondi a respeito do humanismo, porque, queridos, a filosofia humanista ela é algo recente na história do mundo, né? E eu falei para ele, bom, o humanismo é uma filosofia recente, como fica os primeiros humanos da história do mundo, que eram ateus, né? Que tipo de base eles tiveram para ter consciência do certo e do errado, né? Do pecado e do erro, né? E eu terminei mandando um texto para ele, encerrando, né? Eu falei para ele que uma ameba e o próprio Big Bang, entre outras questões, nada disso traz consciência do bem e do mal. A consciência do bem e do mal é a prova cabal de que existe um céu, existe um inferno, existe o reino de Deus e o reino das trevas. E eu falei para ele, quando a vida estiver completando o ciclo e a morte estiver próxima, nesse momento você vai perder a fé no seu ateísmo e vai se preocupar com o futuro da sua alma. E eu falei para ele, o pouco que eu expus para você já deu para abrir sua mentalidade a respeito do real sentido da vida. Por mais que você tenha dúvidas da existência de Deus, a vida é muito melhor quando temos esperança. Terminamos nossa conversa aqui. Pense em tudo isso. No dia que você estiver com a mente aberta para aceitar as questões claras da fé, me procure novamente. Orarei por você. Eu falei para ele, no dia que você abrir o coração, Deus estará de braços abertos para recebê-lo.
Então é isso, pessoal. Eu queria que você deixasse seu comentário, se você acha que eu deveria ter abordado de uma forma diferente algumas questões. Debate é algo muito rápido. Teve umas horas que eu tive que pensar rápido e eu tive que agir de uma maneira até um pouco rasa, né? Mas se você acha que eu deveria ter agido em algum ponto de uma maneira diferente, você pode comentar aqui, compartilha esse vídeo. E até a próxima, galera. Falou!